Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, segundo a consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos meditar um pouco sobre uma grande verdade que hoje os católicos, os cristãos, devido à falta de instrução, falta de catequese na igreja, talvez faça uma confusão, confunda tudo, já mistura, não sabe mais o que é divindade, o que é santidade e fica confuso. O que é divindade? Divindade é atribuído a Deus, é atribuído somente a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a divindade. É o único que é divino, o único Deus, um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a divindade. Muitas vezes os cristãos, os católicos, misturam tudo, não sabem mais o que é divino, o que é ser divino e o que é ser santo. A divindade somente é atribuída a Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Maria Santíssima e os anjos santos são venerados assim como santidade, são santos. Todos nós nascemos para ser santo. Deus disse, Jesus Cristo disse um dia que a vontade do Pai é que todos fossem santos. Então todos nós nascemos para ser santos. Agora, os santos são nossos, nós intercedemos aos santos porque eles intercedem a Deus. Então vamos falar primeiro da divindade. Só Deus deve ser adorado. Só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo deve ser adorado. Ninguém mais deve ser adorado a não ser Deus. A Maria Santíssima e os anjos santos, nós veneramos porque eles são nossos representantes diante de Deus. Deus é em três pessoas, realmente distintas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas não são três deuses. É três pessoas e um só Deus. O Pai não existiu antes do Filho, nem o Filho antes do Pai, e nem o Espírito Santo também. Deus, o Filho, não é criado, é gerado do Pai. Porque o Filho é o Verbo eterno, é o Verbo Santo de Deus. O Filho é a Palavra de Deus. Desde que existiu Deus, existe a Palavra. Deus não teve princípio e nem terá fim. Assim também é o Filho e o Espírito Santo. Não teve princípio e não terá fim. Porque junto de Deus gerou a Palavra, que depois foi encarnado e tomou um corpo humano e hoje
e revelou, e o Cristo revelou o mistério de Deus. Agora, o Espírito Santo é gerado entre o Pai e o Filho. O Espírito Santo é um espírito de amor entre o Pai e o Filho. Então, entre o Pai e o Filho, gerou o Espírito Santo de amor. Então, ficou Pai, Filho e Espírito Santo. Mas um só Deus, um só Deus. Porque não poderia existir o Pai se não existisse a palavra, né? Um Deus sem palavra é um Deus morto. Então não era Deus não era um Deus morto, é Deus vivo. E sendo vivo, tem a palavra e tem Espírito. Aí é a existência de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são iguais. Porque se o Pai fosse Deus e Filho também e o Espírito Santo fossem três deuses, não seria certo, porque um deveria ser maior do que o outro. Então são um só Deus, formado em três pessoas realmente distintas, que nós devemos toda a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, porque Ele nos criou e Ele nos deu tudo o que fosse necessário para o ser humano. Como tem tanta coisa para falar de Deus que eu não tenho assim, o discernimento muito, mas o mistério de Deus é um mistério muito grande, porque Ele existiu sempre e não teve princípio e não terá fim. Agora, não cabe a nós querer descobrir esse mistério, porque esse mistério de Deus, o ser humano, nunca conseguirá desvendar esse mistério. Agora, Deus é criador de todas as coisas. Às vezes, a gente encontra pessoas, até dentro da igreja católica, pessoas que dizem que Deus não foi Deus que criou o mundo somente com a sua palavra. O mundo foi criado através de uma explosão que se deu aí do Big Bang e de duas correntes muito fortes, duas energias muito fortes que se bateram uma contra a outra e criou o mundo. Mas isso é o maior absurdo que pode haver. Num choque desse que poderia ter acontecido, tinha criado uma pedra, não o mundo. Podia ter criado uma pedra morta, não o mundo. Agora esse mundo, quem que deu vida ao mundo? Quem que criou essas forças? Quem que criou essas forças cósmicas que possa ter chocado uma com a outra e ter criado o mundo? Quem que criou as forças, se não é um Deus? Não adianta querer tapar o sol com a peneira, querer dizer que Deus não existe, porque ninguém conseguiu desvendar esse mistério. E o mistério, agora um mundo tão bonito que Deus criou, e deu vida, né? Deu vida para esse mundo, criou o ser humano, criou os animais, tudo com vida. A água nasce e corre milhões de anos e desemboca no mar, e o mar nunca se encheu, e a água nunca parou de correr. Há milhões de anos, não sei quantos anos tem o mundo, mas há milhões de anos a água nasce e corre, sempre, sempre. Nunca parou, nunca deixou de correr. O vento, ninguém sabe de onde vem e nem sabe para onde vai. A chuva se forma através da evaporação da terra, forma a chuva e cai as gotas d'água, irrigando a terra e fazendo a água permanecer, aumentando as águas. E tanta coisa que existe
que se o cristão não vê Deus nessas coisas, então daí não acredita em nada, né? Agora, temos que acreditar que Deus é o Criador de todas as coisas. Então, tudo que existe foi Deus que criou. Agora, não adianta querer vir dizer que o ser humano que não acreditar que Deus criou o mundo, então não acredita em mais nada. Daí não vai acreditar em Jesus Cristo, não vai acreditar em mais nada, porque se não é Deus que criou o mundo, o que é então? Não, isso é um absurdo. Olha que tem gente grande dentro da Igreja Católica pregando essa heresia. Isso é uma heresia, porque criaram também essa teologia da libertação aí, que defende essas coisas, né? É fazer o homem desacreditar de Deus para acreditar não sei quem. E esse acontecimento aí é muito triste. A gente vê que tem gente dentro da Igreja Católica que diz que todas as religiões são boas. Como pode ser? Se todas as religiões são boas, Cristo então foi mentiroso, porque o Cristo falou que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então não é possível que todas as religiões levem a Deus. Não é verdade. E a gente contemplando aí a grandeza de Deus, o tamanho de Deus, que nem ele é infinito, ele não é infinito. Depois ele criou o homem, Deus criou o homem e soprou nele o seu espírito. Deus fez o primeiro homem de barro, fez um boneco de barro e soprou no rosto do homem o seu espírito. Então foi onde a gente foi criado a imagem e semelhança de Deus, porque o homem, Deus disse assim, façamos o homem semelhante à nossa imagem. Então nós somos semelhantes a Deus, porque nós temos uma cabeça, uma ideia para pensar, temos inteligência, Deus deu inteligência, deu tudo. E o homem tem que curvar diante de Deus e louvar por tudo aquilo que é o ser humano. Agora, aí a gente pode ver a divindade, quando se trata de divindade, que é Deus, é só Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Só Ele é divino. Não podemos dizer que Maria Santíssima tem divindade, que os santos estão no céu também são divinos. Não, eles são santos, estão no céu, mas todos são criaturas. Os anjos, primeiro Deus criou os anjos, para depois criar o ser humano. Mas os anjos, criatura de Deus. E se é criatura de Deus, ele não tem divindade, não. Ele é santo. É santo de Deus. Maria Santíssima, que é a santa de maior glória, porque foi escolhida para ser a mãe do Salvador, e hoje a gente acredita que ela foi levada para o céu, corpo e alma, e está coroada diante de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, rainha do céu, coroada rainha do céu, rainha dos anjos e dos santos, rainha do céu e da terra. Então Nossa Senhora é a rainha do céu e da terra, mas ela não é divina, porque ela não faz, nem Maria Santíssima, e nem os anjos, e nem os santos, faz milagre por eles mesmos. Não. Muitas vezes a gente fala, aquele santo é milagroso. Não, milagre depende da fé. O milagre depende da fé. Jesus disse assim que se tiver fé do tamanho de uma semente de mostarda e não duvidar dela, faz e transporta até montanha. E faz mais do que ele fez na terra. Se tiver fé e não duvidar da fé. Então o milagre depende da fé. A intercessão que a gente faz de Maria Santíssima, a intercessão dela diante de Deus, é muito importante, porque é por ela que Jesus veio até nós, na encarnação do Verbo Santo de Deus. Então, Maria Santíssima,
o que ela teve de divino foi a sua gravidez, que ela ficou grávida por obra do Espírito Santo, e o que gerou no ventre de Maria era divino. O que gerou no ventre de Maria é divino, é o Deus encarnado. Deus encarnado. Então, Maria, ela não é divina, mas a gravidez de Maria, o Verbo Santo de Deus que foi gerado no ventre de Maria, esse é divino. Então, por ela, Jesus Cristo veio até nós, e é por ela que nós vamos até Ele. Então, ela é a medianeira de todas as graças. Cristo é o Redentor e Maria é a corredentora. Maria é a colaboradora da salvação do ser humano, da salvação do homem. Então ela é a corredentora. Por isso foi escolhida a mais santa de todas as mulheres. O dia que ela visitou Isabel disse assim: como posso ter a grandeza de receber na minha casa a mãe do meu Senhor? Ela nem sabia, eu acho que nem sei se ela sabia que Maria estava grávida, mas quando Maria chegou lá que estava grávida de Jesus, então a Isabel, a prima dela, falou que de onde vem essa graça tão grande de eu receber na minha casa a mãe do meu Senhor? Então o que nasceu do ventre dela é santo, é divino, é Deus. Por isso ela é considerada mãe de Deus. Muitos evangélicos aí, pessoas até católicos, às vezes passam assim: mas como Maria pode ser mãe de Deus? Se Deus existiu, não teve princípio nem teve fim, Maria viveu aí há 2000 anos atrás, pouco mais, como é que ela é a mãe de Deus? Então isso aí está errado, muitos pensam assim. Só que ele não pensou que Maria é filha de Deus Pai, esposa do Espírito Santo e mãe de Deus Filho. Maria é mãe de Deus Filho, mãe de Jesus Cristo. Se Cristo é Deus, então ela é mãe de Deus, é mãe de Deus Filho. Aí já dá para entender bem. Eu acho que a Igreja Católica comete muita falta e ter uma catequese que esclarecesse bem os católicos, para que os católicos não ficassem fazendo coisa errada. Outra coisa também que os católicos, eu fico até triste de ver, é que os católicos valorizam demais as coisas. Valoriza demais o Papa, dá ao Papa aquilo que não... Essa maneira de dizer a sua santidade, o Papa, eu discordo, porque se o Papa é homem ainda, ele só pode ser santo depois que morre. Ninguém pode ser venerado como santo em vida, porque enquanto a gente tem vida, nós, não Maria já nasceu santa, né? Mas nós, pecadores, nós nascemos pecadores, nós temos que santificar através da nossa luta, da nossa devoção a Deus e aos santos que foram os mais contemplados do que nós, porque já estão na eternidade, já viveram a vida na terra, já santificaram aqui na terra. Porque Deus criou todos para ser santos. Agora, fica aí a gente tratando pessoa, achando que pessoa que está vivendo ainda, que é pecador ainda, de santo, é uma maneira errada de colocar na cabeça do católico que o Papa é santo. Não. O Papa tem a promessa da santidade que o Cristo edificou sobre Pedro. Mas é só a promessa. Se ele não viver de acordo com a vontade de Deus aqui na terra, ele vai para o inferno, né? Isso aí, tudo nós estamos correndo risco. Se não tiver a graça de Deus aqui nesta vida, o fim nosso é ruim, é triste. Então a igreja deveria orientar direito. Não deixar a pessoa endeusar demais o ser humano, e nem os santos também, né?
Porque muitas vezes as imagens, né, que eu tenho aqui atrás a imagem de Nossa Senhora Aparecida, pretinha, né? Por que essa imagem pretinha de Aparecida atraiu uma devoção tão grande no mundo? Porque a imagem de Deus, por vontade de Deus, a imagem de Aparecida apareceu nas águas do Rio Paraíba, uma imagem pretinha. Por que que eu penso assim, e quase que tenho certeza, naquele tempo que foi encontrada a imagem no Rio Paraíba, a escravidão no Brasil era rigorosa, né? A escravidão no Brasil dos pretos, os pretos era tratado pior do que gado, né? Pior, porque trazia os pretos lá da África e fechava em curral aí, chamava o comprador e ia tirando os melhores e chegando por fim aqueles que ficavam, aqueles mais refugados que ficavam, acho que eles até matavam para poder livrar, né? Então era igual, mais do que comercializar um gado. Então isso aí era injusto, porque os pretos são filhos de Deus, nós somos todos filhos de Deus, somos tudo igual perante Deus, não tem diferença. Então, por causa disso, que Deus permitiu, quis por vontade dele, que aparecesse essa imagenzinha pretinha no Rio Paraíba e fosse a grande imagem da Virgem Maria. Só que tem uma coisa, é uma imagem. Gente, tem gente que fica pensando que a imagem não sei o quê, parece que até acha que da imagem de Nossa Senhora Aparecida ou outras imagens até é viva. Não, a imagem é a imagem, ela é uma imagem feita de barro, feita por mãos de homem, e depois ela foi quebrada, daí foi abandonada no rio, e depois, por um milagre, foi pescada pelos pescadores, que pescaram em duas partes, pescou o corpo, depois pescou a cabeça, e depois colocaram, viu que era o pedaço, era justamente o pedaço que tinha quebrado, e os pescadores lá, os 3 pescadores eram católicos, e já veneravam a Virgem Maria, então eles levaram a imagem para casa e começaram a rezar, e os milagres foi aparecendo. E ela foi ficando conhecida na região, e aumentou as romarias, e foi indo até, ficou conhecida no mundo todo, e depois foi coroada rainha e padroeira do Brasil. Mas é uma imagenzinha, é uma imagem que a gente carrega no coração. Quando a gente fica diante dessa imagenzinha preta que está aqui, a gente está pensando na Virgem Maria que está no céu. A gente está venerando a imagem porque ela é o retrato da Virgem Maria que está no céu, coroada diante de Deus. Então, de lá, a Virgem Maria distribui todas as graças. Quando a gente reza diante da imagem, que a gente não deve ajoelhar e nem adorar a imagem. Agora, muitos católicos, e nisso os evangélicos têm razão, de dizer que nós adoramos a imagem. Muitas vezes, muitos deles, acho que fica pensando, valoriza demais a imagem, então adora a imagem. Agora a imagem tem que ter todo respeito. A imagem é igualzinho o retrato do pai, né? Por exemplo, eu vivi bastante tempo com meu pai, conheci muito bem ele, mas quando o filho perde o pai muito novinho, se ficar uma foto do pai dele, da mãe dele, que morreu muito tempo, que ele não chegou a conhecer, então essa foto do pai dele, ele vai venerar a vida toda, né? Porque ele olha para a foto e fala, olha como era meu pai, como que era meu pai. Então a imagem representa a pessoa que já se foi. O retrato do pai da gente, não é ele que está ali na foto, não. Mas ele olha para a foto e lembra do pai que já foi e deve estar no céu, com toda certeza. E assim também as imagens, o valor que a gente tem que dar às imagens. A gente tem que colocar as coisas no lugar e para não ser, por exemplo, aí, ser tratado de, como é que diz mesmo, a pessoa que adora a imagem, é idólatra. Não ser tratado de idólatra que idolatra uma coisa que não deve. É a mesma coisa do Papa e padre e bispo, tudo. Se você idolatra o Papa, os bispos, o padre da paróquia, se é um ídolo teu, está errado. Você vai na igreja por causa do padre ou por causa de Jesus Cristo? Não, a gente tem que ir, tem que ser amigo do padre, rezar por ele, ser tudo, fazer tudo.
amar o padre, valorizar, rezar por ele. Mas não, a gente vai na igreja por causa do Cristo. Não por causa do padre, porque o padre hoje ele está aqui, amanhã ele está noutra paróquia e vem outro no lugar, tudo é a mesma coisa. Então a gente não pode idolatrar ninguém. Não, idolatria é um pecado muito grande. Muita gente idolatra o dinheiro é o Deus dele. Tudo aquilo que você idolatra é o teu Deus. É o teu Deus, porque daí você fica valorizando ele mais do que Deus, então é o teu Deus. E Jesus mesmo disse, infeliz do homem que confia no outro homem. Infeliz do homem que confia no outro homem. Então a gente não pode idolatrar ninguém. Respeitar, rezar pelo Papa, rezar pela igreja, rezar pelos padres, para que eles sejam os mais santos, mas que estamos tudo igual, nós estamos tudo no mesmo caminho. Da santidade, tudo chamado a ser santo. Só que muitas vezes nós erramos a vida aqui, o caminho, a vida aqui, e acabamos se perdendo. E isso corre o perigo. Por isso, temos que ter devoção aos anjos e santos para que ele interceda a Deus por nós. Agora, nunca pode pensar que o santo é divino, o santo que a gente venera seja divino, porque só a Deus é atribuído. Veja lá, quando a gente fala o nome de Deus, por exemplo, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Espírito Santo, tende piedade de nós. Agora, a gente não vai dizer assim, Senhor, rogai por nós. Não, rogar quem? Rogar quem que Deus vai rogar? Não, isso está errado. Senhor, rogai por nós. Não. Então, a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tenha piedade de nós. É a devoção que a gente tem que fazer. Agora, os santos, você nunca pode dizer ao santo, tende piedade de nós. Maria Santíssima, tende piedade de nós. Não é. Ela tem que interceder a Deus a nossa graça. Então, a nossa veneração aos santos é diferente. Maria Santíssima, rogai a Deus por nós, intercedei a Deus por nós. Aos anjos santos do céu, intercedei a Deus por nós, rogai a Deus por nós. Porque só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é divino. Os outros todos são criatura. Mesmo os anjos do céu são todos criados por Deus. Agora, o Cristo não foi criado por Deus, o Espírito Santo não foi criado por Deus, ele foi gerado. Ele é gerado, não criado. Então, Deus Pai gerou o Filho, e entre o Filho e o Pai gerou o Espírito Santo. Aí as três pessoas da Santíssima Trindade que nós adoramos, essa nós adoramos. Agora, os anjos, a Maria Santíssima e os anjos e santos, nós veneramos. Nós intercedemos a eles para que ele interceda a Deus. Porque Maria tem uma força tão grande, a devoção a Maria é tão importante, que basta vocês verem, nós todos observar isso. O primeiro milagre que o Cristo fez na terra foi a pedido de quem? A pedido da mãe. Nas bodas de Caná, foi o primeiro milagre de Jesus. Nas bodas de Caná, eles foram na festa, Maria e Jesus, e eu acho que os apóstolos também, os discípulos, e chegou lá, Maria já entrou lá para dentro da festa, ela acho que deveria ser parente deles, né? E logo ela viu que a família estava em desespero, porque estava acabando o vinho e a festa estava ainda nem no começo, a festa ainda estava no começo e já estava acabando o vinho. Então ela viu que eles estavam aí apuro, deve ter saído lá fora, falado com Jesus. Esse não tem mais vinho. Ele disse, mas não chegou ainda a minha hora, o que nós dois tem a ver com isso? Nós não somos dono da festa, não chegou ainda a minha hora, falou para ela, né? Mas ela confiando no filho, que ele tinha poder de fazer isso, disse ao servente, o que ela disse ao servente? Falou assim, faça tudo o que ele disser. Então ela sabia que o Cristo ia atender o pedido dela. Então ela disse ao servente, faça tudo o que ele disser. E essa palavra ficou para nós até hoje. Até hoje Maria está dizendo para nós, faça tudo o que o Cristo disser. Faça tudo o que o meu filho pedir. Faça tudo o que ele disser.
Então essa aí ficou para nós. Agora então a gente vê o poder de Maria diante de Deus, diante de seu Filho Jesus Cristo, diante de Deus. Ela é muito poderosa e ela é intercessora da graça, ela é medianeira. Todas as graças que nós recebemos de Deus, seja intercedido por Maria Santíssima, ou seja por outros santos, tudo vem por ela, porque ela é o canal. Ela é o canal da graça que liga a terra ao céu. Ela é o canal da graça. Então, todos os pedidos que nós fazemos a Deus, por intermédio de anjos santos e de Maria, então as graças que recebemos vêm por ela. E ela fica preocupada que o que ela queria que todo mundo se salvasse, ela vem intercedendo a Deus pela salvação de todos nós. Acho que tem muita coisa que poderia a gente dizer, mas acho que já pode ir parando por aqui. Não se esqueça, aprenda uma coisa, se alguém chegar a ouvir essa minha palavra, aprenda uma coisa, saiba distinguir a divindade da santidade. Distinguir a divindade da santidade. Deus é santo, mas além de santo, divino. Ele é divino, é muito mais do que santo. Ele é divino, é Deus. Só Ele deve ser adorado. Depois aos santos ser venerado. E sempre interceder ao Santo e Maria Santíssima, que interceda a Deus por nós. Porque eles não têm poder por ser criatura, eles não têm poder de liberar a graça por eles mesmos, não. Então eles têm que interceder a Deus por nós. Eles são nosso intercessor. Por isso é importante a devoção aos anjos e santos, mas nunca idolatra imagem. Fica sabendo que imagem é imagem. Santo é os que estão no céu. Maria Santíssima, quando ela aparece, aí muitas aparições que teve na terra já, não é ela mesmo que vem, é os anjos que vem, traz a imagem de Maria e fala com as pessoas, quando quer trazer um recado do céu para nós. Então, é os anjos que faz esse trabalho de vem e aparece, forma a imagem de Maria e fala com as pessoas representando Maria. Mas ela mesmo está no céu, coroada, rainha dos anjos, dos santos, e esperando a salvação, a nossa salvação. Então Maria, entre todas as mulheres, é a mais bendita entre todas as mulheres, entre todos os homens e mulheres do mundo. É a rainha dos anjos e dos santos, rainha do céu e da terra. E Deus, Ele ama tanta família que Deus quis ter uma família.